Somos o país da sorte. A qualidade de vida da Austrália é uma das melhores do mundo. Há tanto para ver e fazer, tantas coisas para aproveitar e participar. Mas sejam atividades de lazer, trabalho ou do dia a dia, sempre há perigos. Em alguns casos, o perigo pode ser muito pequeno e não apresentar riscos. Em outros, o perigo pode ser grande e haver risco de ferimentos ou morte. O nível de risco dependerá do tipo de perigo e do quanto estaremos expostos a ele. Se pudermos identificar perigos com antecedência, poderemos nos proteger deles. Na mineração subterrânea, escavamos uma abertura ou vazio. Isso cria diversos perigos. Um dos perigos constantes que enfrentamos é a possível instabilidade da rocha que nos rodeia. Os métodos para evitar quedas de rocha e tratar o maciço rochoso são ancoragens e suporte superficial, tela e concreto projetado. Para minimizar perigos de quedas de rocha e ferimentos, devemos identificar alterações nas condições do maciço rochoso em que trabalhamos e nos deslocamos. Isso afeta a todos no subsolo, não importa o seu trabalho. Em certas áreas, a condição do maciço rochoso muda dia a dia. Em outras, pode não mudar por um longo período. Mas ainda é preciso verificar sempre a escavação ao redor como parte da rotina diária de trabalho. Nessa apresentação, aprenderemos a identificar alguns riscos das escavações que podem trazer ferimentos a nós ou aos colegas. Para entender as causas dos perigos, veremos a resistência das rochas, estruturas que promovem sua compartimentação, blocos ou cunhas, e o efeito da tensão nas áreas que escavamos. Poder reconhecer, entender e evitar os diferentes riscos relacionados ao maciço rochoso é parte importante do trabalho. Estudar o maciço é essencial para a segurança. Antes de começar a estudar o maciço efetivamente, precisamos aprender os fatores que influenciam as condições e como se combinam para formar situações estáveis ou instáveis. Os 3 fatores que se unem para produzir diferentes condições do maciço são resistência, estrutura e tensão das rochas. Vamos ver esses 3 fatores separadamente e considerar como eles se combinam para criar as condições que vemos no subsolo. Rochas em minas são fortes e duras em alguns locais, frágeis e moles em outros. Uma rocha boa pode ser 3 a 5 vezes mais resistente do que o concreto de fundações prediais. Uma rocha fraca terá uma fração da resistência do concreto. A resistência da rocha depende do tipo, tamanho e forma das partículas da própria rocha. A resistência está relacionada a como a rocha foi formada. Podemos medir a resistência das rochas em laboratórios. Máquinas especiais podem empurrar, puxar ou comprimir amostras. A resistência da rocha é igual à força que temos que usar para quebrá-la. No subsolo, podemos checar a resistência da rocha batendo nas paredes com uma alavanca de saneamento de choco. Se pudermos marcar um pedaço de rocha intacto, isso indica que a rocha é bastante fraca. Se não pudermos, estamos lidando com uma rocha mais resistente. A resistência é um dos fatores que afetam as condições do maciço, e pode ser o mais importante. Outros, como estruturas, podem ser causa importante de quedas de rochas. Então, o que é estrutura de rocha? Quando falamos em estrutura, falamos em defeitos, fraturas ou plano de fraqueza da rocha. Elas podem estar juntas ou elas podem estar bastante separadas.
Podem irradiar-se em direções diferentes, ser abertas ou fechadas, ásperas ou regulares, e podem conter preenchimentos diferentes como argila. Minas diferentes usam outros nomes para estruturas rochosas, termos que você pode ouvir ou usar onde trabalha: cisalhamentos, juntas, acamamento ou falhas. Vamos comparar as paredes de uma escavação a uma parede de tijolos. Uma parede de tijolos é feita de materiais artificiais, concebidos e unidos segundo especificações. Isso resulta em uma parede com poucos ou nenhum defeito. É por isso que o risco de queda de uma parte da parede de tijolos é muito pequeno. A presença das estruturas na rocha é uma das razões principais para a queda de rochas nas áreas de trabalho. Para compreender a importância das estruturas para a estabilidade da escavação, precisamos observar o que acontece quando elas interagem entre si. Quando estruturas se cruzam, podem formar lajes, cunhas, blocos ou pedaços pequenos de rocha. Quando escavamos através de uma porção de rocha, criamos um vazio que vai expor uma ou mais estruturas. Isso significa que a rocha que era estável antes da escavação pode ficar instável depois. Na análise da escavação, é importante observar como as estruturas podem combinar-se em um perigo de queda de rocha. Estruturas variam em tamanho e número. Em geral, quanto mais estruturas na rocha, maior o perigo de queda da rocha. Além do número de estruturas, outras características podem afetar as condições do maciço. A primeira a considerar é instabilidade das estruturas através da superfície e facilidade com que podem escorregar entre si. Se houver argila ou material escorregadio, ou se a estrutura for muito lisa, a rocha pode escorregar facilmente. Mas, se a estrutura for irregular e ondulada, será mais difícil se movimentar. A segunda característica em que temos que pensar é: são abertas ou fechadas? Contém pequenas aberturas ou não? Aberturas podem ser criadas por detonações devido às vibrações próximas ao maciço rochoso. Se houver uma abertura, a estrutura pode não estar bem. Isso permite que a rocha se mova facilmente. Precisamos considerar se há água fluindo através das estruturas na rocha. Fendas na rocha podem dar espaço para a água fluir. Água fluindo através de estruturas reduz o atrito. As rochas deslizam facilmente. O que acontece nas paredes de uma abertura? Vamos voltar ao exemplo da parede de tijolos. Pense nas juntas entre os tijolos como estruturas na parede. Geralmente, os tijolos seriam unidos com argamassa para evitar que deslizem ou se movam. Mas, sem a argamassa entre os tijolos, a parede seria menos estável. Nesse caso, o peso e a irregularidade da superfície dos tijolos seriam as únicas coisas unindo as juntas horizontais. Mas as juntas verticais entre os tijolos não seriam tão estáveis. Por isso, precisamos alternar os tijolos para que as juntas verticais não se alinhem e formem um plano de fraqueza contínuo. Uma parede de tijolos pode ser estável mesmo sem argamassa entre os tijolos, porque o peso e a forma uniforme dos tijolos permitem que eles se combinem em um padrão homogêneo e sem fendas. Se aplicarmos uma força no plano da parede, isso pode de fato ajudar a fixar os tijolos juntos. Essa força de fixação é uma combinação do peso e da irregularidade dos tijolos. Irregularidade pode ser pensada como atrito, mas, se aplicarmos uma força lateral às juntas que seja maior do que o atrito, os tijolos deslizarão e a parede será danificada. O mesmo pode ocorrer com as paredes de uma escavação. Vamos ver um caso em que as estruturas da rocha são irregulares, sem fendas e com espaços. Quando a força estiver no plano das estruturas, as rochas se fixarão. Com força lateral, o resultado pode ser diferente. Por exemplo, se houver menos atrito nas estruturas, por serem planas e escorregadias,
a força poderá empurrar a rocha na escavação após a sua abertura. Ao analisar o maciço, você deve verificar sinais de água subterrânea, fendas e estruturas escorregadias. Observamos as estruturas nas paredes. E quanto a estruturas dos vértices e no teto de uma escavação? É mais fácil que as rochas dos vértices caiam devido ao próprio peso. Voltando ao exemplo da parede de tijolos, podemos criar uma abertura removendo alguns tijolos. Não caem tijolos até expormos um tijolo inteiro. Aumentando a largura da abertura, expomos mais juntas e mais tijolos podem cair. O que impede que as rochas caiam da superfície das escavações subterrâneas? Como vimos antes, pode não haver estruturas suficientes para formar blocos. Mas, mesmo quando blocos são formados, a posição e direção das estruturas ainda podem fazer com que as rochas sejam fixadas no lugar. Pode haver forças suficientes para manter ou fixar todas as estruturas da base. Lembre que essas forças mudarão ao longo do tempo, e se essas forças de fixação diminuírem, o risco de queda de rocha será maior. Falamos muito sobre forças que podem estabilizar uma escavação fixando blocos, ou que fazem estruturas deslizar e rochas se mover ou cair. Agora, precisamos descobrir o que cria essas forças nas rochas e como elas são afetadas. Essas forças pressionam a rocha e são chamadas de tensão da rocha. Pensemos em tensão da rocha como pressão que empurra ou comprime. Toda rocha nas áreas que planejamos escavar tem alguma tensão natural, similar às mudanças de pressão experimentadas por mergulhadores. Quanto mais profundo abaixo da superfície da água, maior a pressão sobre o corpo. Em uma mina, quanto mais profundo, maior se torna a tensão na escavação. Há duas tensões principais a considerar quando estudamos o terreno: tensão vertical e tensão horizontal. Tensão vertical é causada pelo peso da rocha pressionando para baixo. As horizontais ocorrem naturalmente na crosta terrestre. Em termos simples, podemos pensar nelas como pressão lateral na rocha atrás das paredes. Em algumas minas, a tensão horizontal é maior que a vertical, e isso pode levar a problemas de controle de estabilidade. O que significa tensão da rocha quando você está trabalhando no subsolo? A tensão da rocha não percorre espaços abertos. Quando você estiver na escavação, o corpo não sentirá efeitos, mas a tensão afetará a rocha ao seu redor. Sempre há tensão na rocha, quer a escavemos ou não. Quando escavamos, as tensões mudam. Quando escavamos através da rocha, criamos uma abertura ou vazio. A tensão não flui através do vazio, como a água não flui através de um pedaço de madeira no rio. A água flui em torno da madeira. Da mesma forma, a tensão flui em torno do vazio. Em ambos os casos, haverá áreas onde o fluxo é lento e outras onde é rápido. Se o fluxo da tensão nos vértices ou na parede da escavação aumentar muito, superfícies da rocha serão danificadas. Rochas sob alta pressão podem rachar, estilhaçar, deslizar ou ser ejetadas da escavação. Nessas condições, é possível ouvir ruídos de rocha, como estalidos, estalos ou estrondos. Tensões podem criar novas estruturas em torno da escavação, em um padrão similar a cascas de cebola. Essas novas estruturas podem combinar-se às estruturas naturais e aumentar o perigo de queda de rocha. Ao analisar a escavação, observe sinais de tensão alta.
Um bom lugar para ver danos por tensão são as irregularidades na superfície das escavações. Geralmente, danos serão rochas esmagadas ou tombadas. É possível ver efeitos de esmagamento e compressão no interior de uma perfuração. Tensão suficientemente alta pode quebrar a rocha, assim como as máquinas no laboratório. Tensão alta pode se combinar a estruturas e causar perigos de queda de rocha. Imagine que estamos escavando com muitas estruturas verticais. Como vimos antes, a tensão vertical flui em torno da escavação. O fluxo de tensão vertical no teto e piso é pequeno, mas aumenta em ambas as paredes. Isso pode deformar camadas verticais. Em estruturas ligeiramente curvas, podem formar cunhas que podem deslizar ou cair na escavação. Vemos que tensão vertical combinada a estruturas verticais pode causar problemas de estabilidade. Em estruturas horizontalizadas, o fluxo da tensão vertical as fixará e estabilizará a escavação. Tensão horizontal também pode afetar a estabilidade da escavação. Voltando ao nosso exemplo da rocha com as estruturas verticais, vemos que o fluxo de tensão horizontal é baixo na parede, mais alto no teto e pisos. Essa tensão alta fixará e estabilizará as camadas verticais. Mas, em estruturas mais horizontais que formem cunhas superficiais nos vértices e teto, a tensão as empurrará para a escavação. Tensão horizontal alta combinada a estruturas horizontais pode aumentar os perigos de queda de rocha. Em algumas minas, a tensão horizontal causa elevação do piso. Ao escavar duas aberturas muito próximas, formamos um pilar de rocha entre elas. Observando as tensões nesse pilar, o fluxo da tensão vertical aumenta devido à escavação em cada lado do pilar. Por outro lado, o fluxo da tensão horizontal, que normalmente ajuda a fixar a rocha no pilar, é reduzido. Portanto, há menos tensão horizontal ou tensão de confinamento dentro do pilar. Por isso, vemos a superfície de pilares se desintegrar aos poucos e, com o tempo, isso pode ser um perigo de queda de rocha. A redução da tensão de confinamento horizontal pode ser chamada de desconfinamento ou sombra de tensão, e não afeta somente pilares. Ao escavar grandes aberturas durante a produção, o fluxo da tensão horizontal pode ser reduzido em grandes áreas da mina. Áreas que percorremos ou trabalhamos podem ser afetadas por sombra de tensão. Essas baixas tensões de confinamento causam aberturas nas estruturas, permitindo que blocos, pedaços ou cunhas caiam devido ao próprio peso. Ao analisar o maciço, precisamos reconhecer e entender elementos básicos que se combinam e aumentam perigos de queda de rocha: resistência, estrutura e tensão da rocha. Algumas rochas são resistentes e outras não. Rochas mais fracas vão rachar, esfarelar ou falhar. Estruturas são defeitos. São as partes mais fracas da rocha. Ao analisar o maciço, é preciso considerar como as estruturas se cruzam e formam blocos. Há muitas estruturas que formam blocos pequenos ou são estruturas espaçadas que formam blocos grandes? São estruturas escorregadias com argila ou têm faces planas e brilhantes, facilitando o deslizamento de rochas? São estruturas irregulares que fixam e impedem movimentos ou deslizamentos? Forças podem confinar estruturas e ajudar a estabilizar blocos, ou podem empurrar blocos nas estruturas, causando perigos de queda de rocha. Sempre há tensão nas rochas, e ela muda quando escavamos o subsolo. O fluxo de tensão pode se unir a estruturas e causar perigos de queda. Tensão vertical e estruturas verticais causam problemas de estabilidade. Problemas de estabilidade nos vértices e teto são causados por tensão horizontal e estruturas planas ou levemente inclinadas. Em pilares,
a tensão de confinamento horizontal é reduzida e a tensão vertical aumentada. Isso causa maior perigo de queda de rocha das paredes do pilar. Sombra de tensão é causada ao lavrar grandes escavações. Ela reduz a tensão de confinamento e pode resultar na abertura das estruturas e aumentar a possibilidade de queda de rochas devido ao próprio peso. Na seção anterior, vimos alguns dos elementos que afetam as condições do maciço em uma abertura. Isso dá algumas informações básicas que usamos para estudar o maciço. Nessa seção, aprenderemos a aplicar esse conhecimento no subterrâneo. O conhecimento das condições do maciço pode começar já na mudança de turno, quando recebemos informações importantes sobre mudanças das condições do maciço e perigos no local de trabalho. Muitas lesões por queda de rocha acontecem aqui, perto da frente de trabalho. Nessa área, o maciço acabou de ser desmontado. O fluxo de tensão ainda pode estar se ajustando em torno da área que foi escavada. Isso pode demorar horas ou até dias. Nesse estágio, ainda há muito trabalho a fazer antes de deixar a área segura. Quais são os pontos principais a observar ao se aproximar de uma frente de trabalho? As condições do maciço provavelmente são um dos maiores perigos, porque temos que garantir que nada seja solto pelas detonações. Pode haver novos blocos nas telas já carregadas. Elas podem estar prestes a cair e haverá rochas soltas em toda a superfície da escavação. Precisamos garantir que a detonação não tenha danificado as ancoragens nem trincado o maciço, onde possa haver estruturas e o potencial surgimento de chocos. A primeira coisa a verificar é a ventilação. Garanta que haja muita ventilação. Ao chegar a uma frente nova, devemos procurar explosivos não deflagrados e movimentos significativos do maciço ou coisas assim. Se o contorno da escavação não estiver certo, talvez tenha tido uma falha de detonação. Ao entrar em uma área próxima a uma face recém-detonada, uma boa maneira de verificar as condições do maciço é observar o contorno das paredes e bases da escavação. Para uma escavação, o contorno é perfurado seguindo uma forma de projeto. Explosivos de baixa intensidade são colocados nos furos do perímetro para reduzir danos às bases e paredes. Apesar dessas medidas, ainda pode haver danos causados pela detonação, criando estruturas novas. Essas têm, em geral, menos de 1 metro. Se o contorno estiver próximo da forma projetada, isso pode indicar que o perigo de queda de rocha pode ser baixo. Se o contorno não for uniforme ou for muito diferente de uma forma projetada, possivelmente teremos condições mais difíceis de estabilidade. Observar o contorno pode dar indicações das condições do maciço, mas também precisamos considerar todos os outros fatores que podem causar instabilidade. Por exemplo, há muitas estruturas com mais de 1 metro. Imagine uma linha horizontal pintada na parede. Vemos estruturas cruzando a linha a cada poucos centímetros. Temos mais interesse em estruturas maiores que 1 metro. Se houver muitas dessas estruturas próximas, isso pode ser a causa de uma escavação irregular e haver perigo maior de queda de rocha. Se houver várias seções de meio metro a 1 metro em que estruturas não cruzem a nossa linha imaginária, o perigo de queda de rocha pode parecer baixo. Mesmo assim, precisamos verificar se cunhas ou blocos podem ser formados por estruturas combinadas. Uma cunha, em geral, é formada por pelo menos 3 estruturas que se intersectam e cruzam a superfície da escavação. Cunhas variam e nem sempre são fáceis de identificar. É útil olhar o terreno de mais de uma direção para ajudar a identificar perigos de queda de rocha. Com estruturas profundas em torno da escavação, cunhas grandes podem ser formadas. Precisamos checar se as estruturas são escorregadias. Observe se há argila, talco ou materiais moles na superfície da estrutura. Ou somente verifique se a superfície é plana e brilhante. Se trabalharmos em uma mina com áreas de tensão alta, devemos procurar alguns dos sinais, que incluem obstrução em furos, pedaços de rochas nas paredes ou pendurados na tela,
ou ruídos de rocha. Em rochas com poucas estruturas em condições de tensão alta, devemos verificar se há risco de explosão. Explosões de rocha são quebras violentas na rocha que ocorrem sem aviso. Algumas rochas podem ser duras e quebradiças. Sob tensão alta, não se deformam nem curvam. Se a tensão for suficiente para quebrá-las, estilhaçarão de repente, como o vidro. Condições de explosão de rochas produzem muitos ruídos. Outros sinais de explosão de rochas incluem rochas caindo de faces recém-detonadas. Algumas minas usam tela ou concreto na face para controlar perigos de quedas de rochas. Temos tela ao redor da face só para fixá-la, para que, durante as atividades, não haja queda de choco. É mais proteção para a equipe de carregamento. Rochas caindo ou ruídos de rocha podem ou não ser sinal de uma possível explosão de rochas. Se o ruído de rocha for intenso ou incomum no seu local de trabalho, é melhor deixar a área e seguir os procedimentos. O risco de lesões por queda de rocha é maior perto da frente recém-detonada. Especificamente, a maioria das quedas de rocha que causam lesões ocorrem em áreas sem ancoragem nem suporte superficial. Essas áreas sem suporte podem incluir a face em si, a área da base mais próxima da face e as partes mais baixas das paredes. Também há perigos de queda de rocha em áreas ativas de produção, como pontos de carregamento de material e carregamento de furos com explosivos. Se qualquer atividade exigir aproximação ou exposição nesses tipos de ambientes, identifique perigos de queda de rocha e siga os procedimentos da unidade antes de começar. Lembre que as condições do maciço podem piorar com o tempo. Lembre-se de continuar checando as áreas mais antigas onde passamos e trabalhamos. O maciço, na maioria dos percursos e áreas de acesso, geralmente é tratado com ancoragens e, em muitos locais, com tela ou concreto. Isso não significa que novos perigos não surjam com o tempo. Quais são os perigos de queda a observar quando houver tela ou concreto? Geralmente, telas cedem ou vergam sob carga. Rochas soltas podem acumular na tela e fazer com que ela se rompa se o peso for suficiente. Às vezes, é preciso cortar a tela e retirar as rochas soltas. Às vezes, precisaremos instalar tela nova para recuperar a área. O concreto pode rachar ou cair como pedaço das bases e paredes, dependendo das condições do maciço e da tensão de cada mina. Observe se há pequenas rachaduras abrindo com o tempo ou pedaços de concreto no piso. Em algumas minas com maciço de baixa qualidade e tensão alta, ancoragens, tela e concreto podem impedir que as rochas caiam, mas a forma da escavação muda aos poucos e é comprimida. Com o tempo, a água subterrânea pode danificar as ancoragens, tela e concreto. Pode enferrujar parafusos e tela, tornando-os menos eficazes. Água subterrânea fluindo atrás do concreto também pode reduzir a união entre ele e a superfície da rocha e fazer com que pedaços de concreto rachem ou caiam. Observe a acumulação de ferrugem ou sal em ancoragens e telas, água escorrendo em paredes, gotejando das bases ou partes mais escuras de concreto. O volume de água do terreno e como ele afeta as ancoragens, tela e concreto variam de mina para mina. Vãos amplos demais criam maiores perigos de queda de rocha. Vãos amplos podem ser criados em interseções onde duas ou mais escavações se cruzam. Mais estruturas são expostas e podem permitir que blocos, cunhas ou fendas grandes criem um perigo de queda de rocha. Algumas dessas cunhas se formam com o tempo.
Em algumas minas, interseções são suportadas com cabos. Se ficarem sobrecarregados, suas faces deformam e o cabo se solta. Use habilidades para estudar o maciço, observe a carga do suporte e tente identificar perigos antes que se tornem riscos. Conseguir analisar o maciço e saber o que observar são habilidades que vêm com o tempo. Mineiros experientes adquirem conhecimento com anos de inspeção, saneamento e tratamento de escavações em diferentes tipos de maciço. Engenheiros geotécnicos treinam para conhecer tipos e identificar estruturas de rochas. Sua especialização pode ajudar a identificar e comunicar condições do maciço e especificações do projeto. Nem todos no subsolo têm as habilidades ou treinamento de mineiros ou engenheiros geotécnicos experientes. Mas todos precisamos poder reconhecer sinais de que uma escavação pode ser instável e identificar os diferentes tipos de condições do maciço a que estamos expostos. Quando em dúvida, fale com o supervisor. Precisamos checar o maciço ao nosso redor e observar possíveis perigos de queda de rocha sempre que percorrermos a mina. Resumindo o que devemos olhar para identificar perigos de queda de rochas. A possibilidade de queda de rochas é maior perto de uma frente recém-desmontada. Um bom primeiro indicador de condições do maciço é o contorno da galeria. Se o contorno da escavação não estiver de acordo com o projeto, podemos entender as causas estudando o maciço. Essas causas incluem perfuração e desmonte deficientes, muitas estruturas, cunhas devido a estruturas que se cruzam, juntas escorregadias, tensão alta combinando com estruturas. Precisamos verificar o maciço no caminho até a face e reavaliar as condições do maciço em áreas já escavadas. Longe da face, há risco de lesões por queda de rochas e é preciso estar ciente de que vãos amplos e interseções podem formar cunhas ou blocos grandes. Rochas soltas podem se acumular na tela, indicando que as condições do maciço estão piorando. O concreto pode rachar ou lascar se a tensão aumentar e pressionar a escavação, ou se houver explosões repentinas de rochas. Água subterrânea pode enfraquecer ancoragens, concreto e tela. Agora que observamos propriedades das rochas e como identificar perigos de queda em condições diferentes, devemos fazer uma avaliação de riscos de queda de rochas. Riscos de queda de rocha é uma combinação de duas coisas. Uma rocha pode cair e ela pode atingir a nós ou colegas. Há anos eu fui atingido por uma queda de rocha de uma das faces. Liberamos a frente, limpamos a poeira e demos algum tempo para que ela se acomodasse. Achamos que tinha acomodado, mas voltamos e a face rachou, quebrou acima da minha cabeça e ombro, mas eu tive sorte e apenas um corte no polegar. Isso me faz ficar mais atento ao que pode ocorrer no futuro, então observo perigos em potencial que possam existir na frente. É importante identificar claramente o perigo. Se não puder ser eliminado, devemos achar um modo seguro de trabalhar que minimize os riscos de lesão. Em anos recentes, muitos acidentes de queda de rocha que ocorreram perto da face e causaram lesões envolveram quedas abaixo de 1 tonelada. Em geral, há mais atividades de trabalho perto de áreas recém-detonadas. Saneamento, perfuração, suporte, carregamento, detonações e limpeza e algumas outras tarefas de suporte ocorrem em alguma etapa durante o ciclo de escavação. Os fluxos de tensão de rocha mudam quando escavamos, retiramos rochas e instalamos ancoragens. Em áreas distantes da face, a rocha foi reforçada e a superfície frequentemente suportada por algum tempo, às vezes por muitos anos. O maciço pode ser estável, mas ser afetado por diferentes fatores,
como mudanças de tensão causadas por detonações em grande escala, desconfinamento de rochas superficiais, suporte enferrujado ou danificado por alguma outra atividade de lavra. Exemplos de áreas na mina consideradas como distantes da face incluem rampas, galerias de acesso ou vias de acesso. Escavações sem uso por algum tempo. Escavações perto de lavras de minério, como realces. Infraestrutura da mina, como câmaras de britagem, oficinas, subestações, estações de bombas, saídas de emergência e escavações antigas ou áreas bloqueadas para impedir a entrada de pessoal. Como fazer uma avaliação de riscos de queda de rocha em escavação? Inspeções formais variam conforme a área de trabalho. As etapas básicas serão similares, seja para preencher uma lista de verificação de inspeção ou só fazer uma inspeção visual. Siga os procedimentos de reentrada dos locais antes de começar a avaliação de risco de queda de rocha, quer o trabalho seja em uma área de detonação ou longe dela. Aproxime-se da área com cautela e não passe embaixo do maciço sem suporte ou reforço. Verifique com cuidado os perigos na área de escavação, como rochas, cunhas ou blocos soltos, chocos, que possam cair ou deslizar do teto, paredes ou face. Sinais de tensão, como níveis incomuns de ruídos ou quedas de rocha. Novas estruturas ou mudanças na forma da galeria. Observe se há suportes no maciço danificados, como placas curvadas ou ancoragens no chão. Ancoragens enferrujadas. Telas quebradas ou carregadas. Concreto rachado. Avalie o risco. Decida se um ou mais perigos identificados podem ameaçar a segurança de alguém. Se achar que sim, tome as medidas apropriadas. Podem incluir saneamento ou instalação de suportes, mas se não houver sido treinado ou não for qualificado para eliminar os perigos, siga os procedimentos quanto ao que fazer e a quem notificar. Um supervisor, líder de equipe ou mineiro experiente. Comunique perigos que não possa eliminar. Se o perigo parecer grave e colocar outros em perigo, bloqueie a área para impedir que pessoas ou veículos passem. Quando em dúvida sobre condições do maciço que podem ser perigosas, pergunte a um mineiro experiente ou ao supervisor. Sempre é melhor pedir a opinião de alguém experiente do que deixar alguém ser exposto a perigo de queda de rocha. Comunicação e informação são essenciais. Em alguns estados, os regulamentos de lavra exigem que sejam criados métodos formais de comunicação. Todos que trabalham no subsolo devem estar cientes de condições perigosas ou mutáveis do terreno e de mudanças importantes na atividade de escavação. Vejamos os métodos usados para comunicar informações para melhorar segurança e produtividade. Murais são atualizados após cada turno. Eles dão detalhes sobre todas as escavações ativas e informações sobre problemas de segurança e áreas bloqueadas. Também dão detalhes sobre as áreas sendo perfuradas, detonadas, suportadas ou limpas. Perigos de condições do maciço, requisitos de suporte, outras atividades de lavra e o trabalho que o próximo turno executará. Em algumas minas, o pessoal recebe essas informações na reunião de turno. Toda a equipe participa das reuniões de mudança de turno. O supervisor responsável distribui tarefas, locais de trabalho e informações sobre escavações ativas. Perigos ou problemas de segurança são tratados na reunião com incidentes que possam ter ocorrido no turno anterior. Há transferências individuais entre colegas que façam o mesmo trabalho em turnos diferentes.
Mineiros, equipe de serviço, operadores de carregadeiras, de caminhões e outros equipamentos saindo, passam informações relevantes sobre condições, situação da função ou equipamentos para operadores começando o turno. O pessoal relevante também passa informações para equipes de lavra sobre novas áreas, como mudanças no projeto, perigos novos ou importantes no maciço ou atualizações de programas de saneamento ou reabilitação do maciço. Breves sessões de informação como essas podem ajudar você a entender como o seu trabalho afeta o maciço ao seu redor. Nessa sessão, vimos o que é risco e como fazer uma avaliação de riscos. Risco depende de: pode ocorrer queda de rocha que atinja a nós ou colegas? A avaliação de riscos tem 3 etapas. Primeira, identificar o perigo. Observe rochas, chocos e cunhas soltos, sinais de tensão, suportes danificados ou outros perigos de queda e procure ruídos. Segunda, avaliar o risco. Decida se um ou mais perigos podem ameaçar a segurança de alguém. E terceira, tomar a medida apropriada. Lide com o perigo se você for treinado ou instruído para fazê-lo, seguindo os procedimentos da mina. Caso você não tenha sido treinado para retirar ou controlar o perigo ou não possa fazê-lo com segurança, informe o supervisor ou bloqueie a área. Siga os procedimentos de trabalho seguro da mina e só faça trabalho para o qual tenha sido instruído ou treinado. Se tiver dúvidas sobre as condições, pergunte a um colega experiente ou ao supervisor. É melhor prevenir do que remediar. Usamos formas diferentes para comunicar informações sobre perigos de queda de rocha e condições mutáveis da mina. São elas: murais de situação, reuniões de troca de turno, transferências individuais entre colegas, apresentações por pessoal técnico. As condições do maciço em minas podem mudar diariamente e de uma área para a próxima. Nessa apresentação, vimos como a segurança é afetada pelas propriedades das rochas e pela maneira como fazemos as escavações. Aprendemos habilidades para analisar o maciço e identificar perigos de queda de rocha. Todos precisamos praticar as habilidades para manter o local de trabalho seguro e reduzir a exposição a lesões. Reserve tempo para analisar o maciço e cuidar de você e dos seus colegas de trabalho. Caso tenha dúvidas sobre perigos de queda de rocha, pergunte a um supervisor ou colega de trabalho mais experiente e lembre-se de seguir sempre os procedimentos de trabalho seguro.